Nas duas últimas semanas, o Rio Grande do Sul foi tomado pelo debate sobre a greve dos rodoviários em Porto Alegre, que paralisou todo o sistema de transporte coletivo urbano da capital. A polêmica que novamente surge é o fato de que os concessionários do serviço querem conceder reajuste aos trabalhadores condicionado ao aumento da tarifa. Por outro lado, o Judiciário proferiu uma decisão mandando a Prefeitura de Porto Alegre realizar licitação no sistema de transporte coletivo da capital. Em Santa Maria, as empresas concessionárias do serviço também já estão requerendo um reajuste na tarifa. Nesta semana, o bloco de lutas, formado por estudantes, movimentos sociais e sindicatos, saiu às ruas se posicionando contra esse aumento. Para falar um pouco sobre essa polêmica, o D-Docente de hoje conversa com o promotor aposentado João Marcos Adé de Castro. O promotor Adé de Castro, ainda na condição de titular da 2ª Promotoria de Defesa Comunitária de Santa Maria, em 2010, ingressou com uma ação civil pública requerendo ao Judiciário para que a Prefeitura realizasse licitação no setor de transporte, tendo em vista que esse processo está previsto como obrigatório desde a Constituição de 1988. E em Santa Maria, essa previsão legal nunca foi cumprida. A DED também ingressou com ação de improbidade administrativa contra o ex-prefeito Valdeci Oliveira e também contra o atual prefeito César Schirmer, por não terem realizado o processo licitatório no caso do transporte, do serviço de transporte coletivo. Prezado promotor João Marcos Adé de Castro, seja bem-vindo ao D-Docente. A primeira pergunta é: qual a importância dessa questão da licitação do transporte coletivo, né? E se o senhor tem informações sobre como está esse processo, essa ação que o senhor encaminhou? Bom, primeiro gostaria de deixar claro, como já dissesse, né, eu sou aposentado há 2 anos, né, de forma que eu não represento institucionalmente o Ministério Público. Eu não tenho informações acerca do andamento do processo, mas o processo, quando ele começa, ele tem que ir a seu fim. Hoje, por exemplo, tem dificuldade de acessar, não tem, se colocar lá na internet, lá no município de Santa Maria, aparecerá tantas ações que não tem condição. Eu não tenho como te dizer nesse momento qual é o andamento, mas eu continuo achando, né, falando então como cidadão agora, né, que essa é uma ação, se ainda não foi julgada, que deve ser julgada procedente, porque o raciocínio é muito simples, né? Não se trata de mera renovação, tá? Até é possível o poder público renovar contratos que foram feitos sem a licitação, desde que se observe uma situação emergencial. Ou seja, em determinadas situações tu não tem outra solução, né, a não ser renovar os contratos de forma emergencial. Infelizmente, não estou falando de Santa Maria, mas infelizmente no geral, o poder público tem deixado criar situações de emergência, ou seja, são emergências fabricadas, né? O poder público não toma providência no sentido de realizar uma licitação, né, a tempo, né? E aí quando chega lá, vence o contrato, te obriga a fazer a renovação sem a licitação. Mas essa renovação, mesmo que haja uma real emergência, né, ela deve ser por tempo determinado, ou seja, não pode ficar eternamente na emergência. Evidente que essa questão da licitação, ela não resolve a questão da qualidade do transporte, não resolve por si só a questão do valor da tarifa, mas ela encaminha, na verdade, alguns elementos para que isso seja possível, né? Que a partir do momento em que você abre a possibilidade de outras empresas participarem e eventualmente ganharem, né? Ou seja, que essas empresas que hoje estão prestando serviço poderão participar do processo licitatório, a não ser que não preencha as condições de lei, né? Tem que apresentar tais documentos e não apresente, né? Mas se cumprirem todas as determinações legais, elas poderão participar e poderão eventualmente vir a ganhar a licitação e continuar no transporte. Mas isso é uma forma de democratizar a concessão de serviços públicos, né? E também de permitir à sociedade algum tipo de controle sobre esses processos, porque o processo de licitação é um processo público, né? Ou seja, as pessoas em geral, a sociedade em geral tem possibilidade de acessar o processo. O processo de licitação são autos formados com documentos, né, que tem pareceres e tal, né? Então é importante a licitação como forma, não de mudança, não é?
mera mudança de empresa, né? Mudar para outra empresa, mas que a sociedade tem, através dos órgãos de controle, possibilidade de saber quais os critérios que são utilizados para a contratação dessas empresas. Acho que é uma forma de, primeiro, de compreender lei, segundo, de democratização do processo de contratação. Senão fica nos gabinetes, quando vence o contrato, vai lá, faz outro contrato igual àquele, vai renovando. Agora, dias atrás, agora em função desse episódio de Porto Alegre, tem impressão, pelo menos, aí que parece que faz 60 anos que não se faz licitação de transporte coletivo em Porto Alegre. Bueno, se sabe que até a Constituição de 88 havia instrumentos para a licitação, mas não obrigatoriedade da licitação. Agora, a partir da Constituição de 88, não há mais desculpa, né? Já tiveram tempo mais do que o suficiente para fazer o processo de licitação, se fosse o caso, selecionar e contratar as mesmas empresas, não é problema. Mas é a partir dali, então, que estabelece uma nova relação, né? Porque é um processo aberto, com participação de diversos órgãos, inclusive dos próprios conselhos municipais de transporte, com todos os seus problemas, né? Mas é uma forma mais democrática de acesso a esses dados, né? Promotor, Adete, a gente citou aqui no início a questão das ações de improbidade contra o ex-prefeito Valdeci Oliveira, que cumpriu 2 mandatos, 8 anos, e o atual prefeito César Schirmer, que também deve cumprir um mandato de 8 anos, né? Já está na segunda gestão. Por que essas ações não foram encaminhadas também em relação aos prefeitos anteriores, como Oswaldo Nascimento, José Farré, bom, o Evandro Ber já faleceu? Porque, na verdade, a Constituição 88, a partir de então, haveria essa obrigatoriedade. Mas a lei da improbidade administrativa, que é a 8.429, determina que prescreve a ação de improbidade 5 anos após o fim do mandato. Tá? Então, até podem os agentes públicos serem processados por terem deixado de cumprir a legislação, desde que o descumprimento da legislação venha a causar algum dano ao patrimônio público. Então, tu teria que entrar não com ação de improbidade, mas com ação de ressarcimento por dano ao erário. Então, tu teria que demonstrar que houve um dano ao erário. O erário público seria os cofres públicos, evidentemente, no momento. Então, a questão é saber, a não realização da licitação causou um prejuízo ao erário público, porque o transporte coletivo, apesar das empresas fazerem um contrato com o município, quem remunera o transporte coletivo não é o município, né? Não é o poder público, enquanto instituição, quem remunera o serviço é aquele que usa o transporte coletivo. Então, não houve responsabilização por improbidade, uma vez que a lei da improbidade administrativa estabelece esse prazo de 5 anos. 5 anos após o fim do mandato, não há mais possibilidade de responsabilização por improbidade administrativa. Poderia haver uma ação, que a ação da improbidade administrativa pode determinar a perda do mandato, pode determinar multa, pode determinar a perda dos direitos políticos, pode determinar diversas sanções que a lei comum, o Código Civil, não traz. Então, se fosse uma ação de ressarcimento de dano, seria só o ressarcimento do dano. Então, nós tivemos situações aqui em Santa Maria em que havia prescrito a ação de improbidade, né, que é a perda do direito de ação. Tá? Isso não significa que o sujeito não praticou um ato ilegal, só que não posso responsabilizar com base na lei de improbidade. E que, como havia comprovação de que houve dano ao erário público, aos cofres públicos, servidores públicos foram acionados pelo Ministério Público para indenização desses danos. Então, os demais não foram acionados em função da prescrição da ação de improbidade administrativa. Certo. Promotor, existe sempre, quando há esse pedido, né, dos empresários, na verdade dos concessionários, né, daqueles que têm do poder público a concessão para explorar esse serviço, sempre que há um pedido de reajuste, há esse debate sobre a questão do valor da tarifa, né? Há uma discussão sobre a questão se os dados que constam nessas planilhas realmente são confiáveis, né? E agora, recentemente, no caso de Porto Alegre, o Tribunal de Contas, né, o Ministério Público de Contas analisou, né, as planilhas lá, e os dados que eu não cheguei a
a analisar de forma mais profunda, mas as notícias, né, que aparecem pela imprensa é de que, por exemplo, a lucratividade é bastante alta, né? E se comparar com a questão da própria remuneração dos trabalhadores, a lucratividade é muito alta. É óbvio que esses concessionários, eles não são franciscanos, né? Eles estão ali para realmente terem lucro. Agora, será que pelo fato de ser um serviço público, né, que lhes foi dado o direito de explorar, não teria que haver uma fiscalização maior, né, dessa questão dos dados, né, do patrimônio, enfim, dos bens, né, enfim? É claro que, como dissesse, é uma atividade econômica, né? O lucro, na verdade, é a sobra, né, entre a despesa e a receita, é evidente, né? Até para efeitos, né, não só efeitos de remuneração do serviço, mas também para efeitos de permitir a renovação da frota, treinamento de funcionário, tudo isso tem custo, né? Tudo tem um custo. Quem pode eventualmente prestar um serviço de transporte coletivo sem se preocupar se vai sobrar dinheiro ou não vai sobrar dinheiro, lá vai gastar R$1 milhão e vai arrecadar R$1 milhão, é o poder público. A função, o lucro do poder público é a felicidade da sociedade, né? Ou seja, o poder público pode, inclusive, como muitas vezes acontece, dar subsídios. O custo da passagem seria R$2 e ele transporta pessoas por R$1 ou por 50 centavos, como acontece com a alimentação na Federal Santa Maria. O poder público pode fazer esse tipo de coisa, entende? Ele tem autorização, né, para fazer isso, e tem autorização legal para fazer isso. Ou seja, as empresas não, as empresas têm que ter um lucro. A questão é saber se esse lucro é excessivo ou não. Me lembro que em diversas discussões aqui em Santa Maria, muitas vezes se observava o seguinte, o custo do combustível, por exemplo. O óleo custa, não tem ideia hoje, digamos que custe R$2 o óleo, por exemplo, tá? Na bomba. Isso era o valor que era colocado nas planilhas das empresas de transporte coletivo. Né? Nós sabemos que essas empresas não estacionam o ônibus ali no posto da esquina para encher o tanque, né? Eles não pagam a mesma coisa que nós pagamos. As empresas compram direto a Petrobras e outras distribuidoras, né? Então, se eu pago 1,60 pelo óleo para botar no meu carro, entendeu? A empresa vai pagar 1,30 ou 1,40, qualquer coisa assim. Isso é uma coisa mais que evidente. Pneus da mesma forma. As empresas não compram um pneu ali na loja da esquina a R$1.000. Não, eles compram centenas de pneus ou milhares de pneus. A relação que eles têm com a fábrica de pneus, ou com o vendedor de pneus, é diferente da relação que tu tens e eu tenho. Então é lógico que o valor do pneu não é 1.000, o valor do pneu é 700, 800, mas joga lá na planilha como 1.000. Né? E aí cabe ao poder público fazer uma fiscalização disso aí. Então, é direito das empresas querer ter lucro. Hoje eu advogo e eu tenho que ter lucro, porque se eu não tiver lucro eu fecho o escritório. Tem que sobrar alguma coisa para reinvestimento, para trocar um computador, para trocar uma mesa, para pagar água, pagar luz e tal. Isso faz parte da nossa sociedade, uma sociedade de consumo que sem dinheiro ninguém vive. Tem que pagar os funcionários, eventualmente tem que dar aumento de salário. Se aumento de salário, de um jeito ou outro, vai acabar repercutindo lá no índice de passageiro por quilômetro. Isso é natural, isso aí. Mas que ele tem que fiscalizar, tem obrigação legal de fiscalizar. Não só a qualidade do serviço, o cumprimento das linhas, né? É nisso que a gente gostaria de entrar, nessa questão da fiscalização da qualidade, né? Porque é notório, né? É antigo, mas ultimamente a gente percebe na prática e na linha cidade, o FSM, isso é muito claro. Quer dizer, a superlotação, né, dos ônibus. E a reclamação, mas não se observa a mudança significativa. O senhor não acha que o poder público, que é o poder concedente, ter uma atuação mais firme nessa questão da cobrança? Né? Mas eu ainda exercia a função de promotor quando discutia-se essa questão da tarifa, né? E eu me lembro que e isso aconteceu pelo menos mais uma ou duas vezes, né? Em que a administração concedia o aumento de tarifa condicionada à tomada de diversas medidas de melhoria, aumento da linha, melhoria, ar-condicionado nos ônibus, a instalação de elevadores para deficientes, né? Aliás, mais recentemente, questão de 2 anos atrás, o prefeito César Schirmer concedeu o reajuste na tarifa
e isso foi explicitado de forma muito clara, que deveria haver uma série de melhorias, a questão da passagem integrada, se falou até na questão dos terminais, né, de ônibus, para fazer essa integração, como existe, por exemplo, em Curitiba, né? Então, o cidadão sai lá da Tancredo Neves, vem ao centro e vai para qualquer outro lugar pagando uma única passagem, né? Se falou também na questão do ar-condicionado, que é bastante sentido nesse período agora de bastante temperatura bastante elevada, mas a gente não observa isso na prática. Então, haveria uma falha do poder público, realmente? Na verdade, quem utiliza o transporte coletivo? Qual é o perfil econômico e social? O trabalhador, na verdade, né? E aí não tem. Então as pessoas acham que é um exagero, que é um luxo excessivo o trabalhador querer andar em ônibus com ar-condicionado. Não é? Já que ele não tem ar-condicionado na casa dele, que diabo ele quer ar-condicionado no ônibus, entendeu? Ou seja, muita gente acha que isso é um exagero, entendeu? O pobre quer tudo, o pobre quer até respirar, entendeu? Então isso passa por isso assim, pô, o cara não tem ar-condicionado em casa, que diabo ele quer ar-condicionado no ônibus? Agora, se tu tem um número pequeno de ônibus, e cada vez tu tem um maior número de pessoas utilizando o ônibus, tu tem uma concentração extraordinária, digamos em situação normal, bom, tudo bem, o cara abre a janela, mas nem é uma questão de conforto mais, é uma questão de saúde das pessoas. Nós temos temperaturas tão altas e concentrações tão grandes. Eu não sou hipócrita, eu não ando de ônibus, entendeu? Mas eu também não sou uma pessoa que não observa as coisas, é só observar. Então essa questão do ar-condicionado, pelo que eu sei, isso praticamente não existe. Eu converso com pessoas, eu não utilizo o transporte coletivo, mas eu converso com pessoas, sou uma pessoa que observa o que acontece. Eu tenho filhos que eventualmente utilizam o transporte coletivo, né? Então essa questão do ar-condicionado não é um mero conforto, é uma necessidade em função das condições em que o serviço é prestado. A questão dos elevadores para deficientes físicos, é só parar aqui na Rio Branco aqui e olhar quantos ônibus tem elevador, dá para contar nos dedos que tem. Ou seja, esse é o grande problema. Ao invés do poder público dizer, não, eu só vou conceder o aumento depois que vocês implementarem essas melhorias, vocês implementem as melhorias e eu concedo. Não, o poder público faz o seguinte, eu concedo o aumento desde que vocês melhorem a qualidade do serviço, e isso acaba não acontecendo. Na prática, que Deus me perdoe, né, se eu estou cometendo uma injustiça, mas pelo que se vê, isso não está funcionando, não está funcionando. Então, de repente o poder público está até bem intencionado, mas não está funcionando. Então não há aumento do número de ônibus, não há aumento na qualidade do ônibus, não há melhoria do conforto, e quando falo conforto não é só... porque eu levo 10 minutos para chegar da minha casa até aqui, ou 15 minutos de carro com ar-condicionado, então para mim está tudo bem, não é? Agora, quem tem que ficar às vezes aqui em Santa Maria, outras cidades, o sujeito fica 4 horas dentro de um ônibus por dia, isso é um sofrimento medonho. Então, economicamente não é interessante. Não é só a questão de saber se tem que dar o conforto para o trabalhador lá. Não é só a questão do conforto. Não é só pensar assim, tenho pena do cara que anda. Não estou com pena do cara de ônibus. Eu estou pensando apenas tão somente economicamente falando. Essa pessoa que tem que ficar 2 horas espremido dentro de um ônibus, passando calor, sem conseguir nem respirar, ele chega no trabalho já cansado. Já cansado, a produtividade cai muito, todo mundo sabe disso aí. Então no momento em que o meu funcionário produz menos, isso é um problema meu, não é? Eu posso dizer, eu não estou nem aí se ele vem a pé, ou se ele vem de bicicleta, ou se vem num ônibus com ar-condicionado, não é um problema meu. Agora, a partir do momento em que ele deixa de produzir porque ele está cansado, e já chega no trabalho cansado, bom, aí passou a ser um problema meu. Então, ao menos em termos de um egoísmo financeiro, então o custo do transporte para a sociedade é muito alto, não é o custo só para o trabalhador. Como eu não ando de ônibus, eu não estou nem aí pelo preço da tarifa. Só que isso tem reflexo em toda a sociedade. Tudo que acontece com um, acontece com todo mundo, né? Baseado até no que o senhor fala, no que o senhor acabou de falar, o poder público concede reajuste condicionado a melhorias que não acontecem. O poder público não fiscaliza com maior rigor a questão da qualidade. O poder público não fez a licitação, não encaminha a questão licitatória para a questão das empresas. O poder público não estaria falhando e até cometendo uma irregularidade? Sem dúvida, não tem dúvida nenhuma disso. É claro que a gente também, né? Quando fala em poder público, é uma coisa muito etérea, né? Que diabo é o poder público?
aqueles que exercem as atribuições de fiscalização, sem dúvida nenhuma, né? E a gente passa a aceitar os defeitos do poder público, que eles existem aqui, existem ali, existem aqui, chegou um ponto que, bom, o poder público é assim mesmo, não adianta, não tem o que fazer, e pronto. Então, a gente passa a aceitar isso aí com naturalidade, o que não deveria ser, entendeu? É lógico que não... Aqui ou em qualquer parte do mundo não existe poder público perfeito, mas tem que buscar, na medida do possível, se aproximar da perfeição. Porque essas condições colocadas pelo poder público, assim, ó, fica condicionado, isso está estabelecido em decretos. O decreto é, na verdade, uma lei. É uma lei, é um instrumento normativo, ele passa a ser obrigatório. E não posso simplesmente assinar um decreto dizendo, concedo o aumento da tarifa para tanto, desde que sejam tomadas medidas seguintes, né? Ele coloca 2,70 a passagem, é o que estão falando agora, né? Ficam as empresas obrigadas bueno, ou ele pode fazer essa exigência, ou ele não pode fazer essa exigência. Se ele pode fazer essa exigência e pode fazer exigência, porque é obrigação dele, na verdade, fazer exigência, então ele não pode simplesmente assinar um decreto dizendo que os caras estão obrigados a colocar isso, colocar aquilo, aumentar o número de linhas, reduzir os atrasos, tal. Tem essa questão dos atrasos também, né? O ônibus está para passar 7 horas, porque isso está tudo regulamentado. O ônibus não passa 7 horas na passada tal, só porque, na parada X, porque ele quer. Não, porque há um conjunto de normas estabelecido pelo poder público dizendo o ônibus vai sair a tal hora do ponto tal e vai passar. Isso está tudo organizado de maneira a ter um mínimo de racionalidade no transporte coletivo, né? E ele é obrigado a fazer, não só porque ele é obrigado a fazer, porque a lei diz que ele tem que fazer, mas porque ele assinou um decreto dizendo que aí chega dali um pouquinho, pede o aumento de novo, concede o aumento com condição disso, essas condições não são implementadas e ganha um aumento de novo, e ganha um aumento de novo, e ganha um aumento de novo, né? É claro que essa questão do valor da tarifa ele é bem complexa, até porque eu sei porque eu tive em mãos as tarifas, as planilhas, e eles são próprias de matemáticos, entendeu? E o Ministério Público não pode pedir uma assessoria para... Não, ele tem que ter isso aí, obrigatoriamente tem que ter isso aí. Não sei se tem essa assessoria, mas ele deve buscar assessoria, né? Como qualquer outro, se ele precisa de um parecer no engenheiro, ele contrata um engenheiro, né? Se precisa ou ele consegue alguém que seja engenheiro que faça serviço gratuitamente, mas é possível e deve fazer assim, dizer, bom, porque senão a discussão, é lógico, como se trata de um serviço público, né? Ele tem um componente social muito grande, tá? Mas a instituição não pode usar apenas critérios de caráter social. Não adianta dizer assim, porque a passagem a 2,70 é muito cara. Dependendo de algumas pessoas, se tu fizer uma passagem a 10 centavos, ela não tem condição de pagar, certo? Qual é o critério? A sociedade não pode pagar mais que R$1. Bueno, mas aí tu faz uma planilha lá que está absolutamente correta e diz que o valor mínimo para cobrir o custo e permitir um mínimo também de remuneração, algum lucro. Porque se não tu não tiver lucro, tu não tem incentivo à atividade econômica também. Então, muitas vezes se observa que há um excesso de lucro, né? Então tu não pode deixar as empresas sem lucro. Agora nós temos que estabelecer um limite. Por exemplo, do Ministério Público de Contas em relação a Porto Alegre é que a lucratividade qual seria a lucratividade aceitável, por exemplo, assim, né? Qual seria a lucratividade? 2%, 3%? E a questão nem é tanto a lucratividade, assim, se o cara, né, se o empresário tivesse um grande lucro, mas um serviço de qualidade excepcional, sim. Ninguém provavelmente reclamaria. Claro que tu pega assim uma empresa que tem, tu pega uma empresa que tem 400, 500 ônibus, ele não precisa ganhar muito dinheiro cada passagem, então ele ganha 2, 3 centavos cada passagem, que tu soma em milhares. A Universidade Federal de Santa Maria, quantas mil pessoas vão para lá e voltam? Tem gente que vai 4 vezes por dia, vai e volta. Então, na verdade, o momento que eu vou para lá, não vai uma vez só, não é uma passagem, são 4 passagens. São milhões de passageiros, né, que estão sendo transportados. Então, tem lá 250 mil pessoas que usam o transporte, na verdade, ele vai usar 4 vezes. Vai de manhã, volta meio-dia, vai de tarde, volta à noite. Então, ele usou 4 vezes. Se é 250 mil, já tem 1 milhão de passageiros. É uma estupidez a quantidade de dinheiro que entra. Então, não precisa ganhar muito em cada passagem para ganhar muito dinheiro. Tudo bem, tu pensa assim, mas o ônibus custa, sei lá, quanto é que custa um ônibus? 500 mil? No debate, o que é muito dinheiro? Claro, então tu tem que estabelecer, mas eu acho que tem algumas coisas que o bom senso vai determinar, né? É verdade.
Agora, em relação à questão do papel do poder público, ao papel do Ministério Público, porque nós vamos observar, esse debate, ele não é um debate, digamos assim, insignificante, porque nós vamos observar 2013, né, um fenômeno que aconteceu no Brasil, daquelas mobilizações massivas, né, Brasil afora, e lá pelas tantas, a questão do transporte coletivo esteve no topo das reivindicações das pessoas, nos grandes centros urbanos principalmente, sobre a questão da falta de qualidade, quer dizer, o preço da tarifa alta e a qualidade péssima, né? Então, dentro de tudo isso que nós já falamos, que demonstram as falhas, né, no poder público concedente principalmente, de que forma o senhor acha que o poder público, de que forma a fiscalização pode melhorar e consequentemente, a sociedade ter um retorno à altura, digamos, de um serviço tão importante como esse? Cara, sempre considerando o seguinte, eu não sou um especialista em mobilidade urbana, eu sou um observador, entendeu? Eu acho que se eu tenho uma qualidade, entre os muitos defeitos que eu tenho, se eu tenho uma qualidade é que eu observo. Eu observo, eu leio muito, acompanho muito. E uma coisa que me chama a atenção é o seguinte, o que nós não podemos fazer é reduzir a questão da mobilidade urbana ao valor da tarifa. Isto é um elemento absolutamente importante e não é desprezível, não se pode discutir isso aí, né? Então tu passa pelo valor da tarifa, pela qualidade do serviço, pela quantidade do serviço colocado, mas também pela reorganização da cidade, tá? Porto Alegre nós já temos, por exemplo, assim, foros regionais, por exemplo. Tem diversos foros regionais. Santa Maria eu acho que poderia ter foros regionais. Imagina se tu mantivesse um foro central, como esse que já existe, e tivesse dois foros. Um foro na Tancredo Neves, que atenderia uma área da cidade, e em Camobi teria outro. O senhor diz uma espécie de terminal? Não, no caso do foro do Poder Judiciário, no caso, tá? Tu faria com que... Tu não está proibindo as pessoas de vir para o centro da cidade, tu está apenas colocando à disposição das pessoas serviços públicos em outras áreas que não o centro, porque o centro já deu o que tinha que dar, o centro já se fala em poucos anos o centro estará fechado para o transporte individual, né? Ou seja, tu terá só transporte coletivo e transporte rotativo, que é o táxi, além disso ambulância, serviço de polícia, aquela coisa toda. O centro em pouco tempo, a continuar assim, estará fechado para o transporte individual, como eu venho para o centro, às vezes vem eu de carro e vem o meu filho de carro para trabalhar no mesmo lugar, né? Eu venho às 8h30, ele vem às 9h, aí tem dois carros ocupando espaço ou na via pública ou então tem que pagar o estacionamento. Isso aí não é racional, esse tipo de coisa, né? Então tu diria assim, ainda delegacias de polícia tu tem em diversas áreas, né? Posse de saúde tu tem em diversas áreas, mas promotorias não tem podia ter, não digo que cada bairro da cidade tivesse uma promotoria, porque tu implica em despesa e manutenção e tudo, né? Segurança, aquela coisa toda. Mas se tivesse mais 2 pontos da cidade, por exemplo, né? Que tivesse um foro regional de Camobi, um foro regional de Tancredo Neves, por exemplo, que seriam 2 pontos extremos, né? Tu já reduziria o número de pessoas que viriam para o centro para ir até o foro, até a promotoria. Esses órgãos públicos, tu pega, por exemplo, a questão das subprefeituras. Se nós formos examinar, as subprefeituras são figura de estilo só, elas não existem. Tu chega na subprefeitura do distrito tal, ela funciona na casa do subprefeito, lá é um cargo político e tal, que o cara não tem máquina, o cara não tem equipamento, o cara não tem máquina, o cara não tem equipamento, não tem nenhum computador, não tem... Que serviço presta as subprefeituras? Que me perdoe se eu estiver fazendo um exame inadequado, mas não presta serviço nenhum. É apenas uma forma de distribuição de poder, né, que não serve para coisa nenhuma. Eu quero que eu sou prefeito, mas depois ele é candidato a vereador e tal. Né? Tudo bem, é um direito que ele tem, mas na verdade não presta serviço nenhum. Se o pessoal lá de Santa Flora tivesse uma subprefeitura que resolvesse problemas, né? Hoje, por exemplo, tu não tira uma certidão pela qual tu não precisaria pagar um centavo, através da internet. Hoje está no interior cheio de casas, de pessoas com computadores, com acesso à internet e tal, né? Diversos serviços que poderiam ser prestados com facilidade, não são prestados com facilidade. Aí tu tem que pedir uma certidão e ficar esperando uma semana, então tu tem que vir ao centro uma vez para pedir a certidão e outra vez ao centro para recolher a certidão. Aí tu chega ali, a certidão não está pronta. Hoje tu tem diversos serviços públicos que são prestados, o próprio Tribunal de Justiça, a Receita Federal, quando tu quer tirar uma certidão de regularidade tributária, tu coloca o teu CPF ali e sai a tua certidão, sem necessidade de tu vir para o centro da cidade. Então, a partir do momento em que se organizar esses serviços públicos, eu acredito que se tivesse mais serviços públicos nos bairros, tu não está proibindo as pessoas de vir para o centro.
Então, no momento que tem um serviço público lá, de repente o Adélia vai ter um escritório no centro, ele vai ter um escritório lá na vila, vai ter uma loja lá na vila, vai ter uma oficina lá na vila. Esses serviços públicos e particulares teriam que ser descentralizados, porque a cidade está descentralizada. A cidade está descentralizada. Não adianta. Tá? E aí está tudo no centro, e o centro já não tem mais o que fazer. E aí tu aumenta o número de ônibus nas ruas, tu reduz espaço para o transporte individual, que é um transporte que a gente gosta, porque é mais confortável, né? Mas que é um transporte egoísta, evidentemente, né? Aí sai com um carro que cabe 5 pessoas, com uma pessoa dentro. Mas, de qualquer forma, não sei se o senhor concordou com a questão inicial de que o poder público tem que exercer uma fiscalização maior no sentido de proporcionar uma qualidade desses serviços prestados à sociedade, porque isso está no topo realmente das reclamações das pessoas. Sem dúvida. E se não melhorar, as pessoas provavelmente vão voltar às ruas novamente. Sem dúvida, né? E depois tem todos esses aspectos aí, também não quero ser panfletário e tal, não sou agente político, né? Mas não tem dúvida, né, que o país está gastando milhões e gastando mal, né, nessas obras da Copa, que no geral estão construindo estádios lá na Amazonas, lá que sabe que time na Amazonas joga lá? Qual é o grande time para ocupar aquele espaço lá? Ou seja, a gente fica orgulhoso, a Copa do Mundo no Brasil, um troço bacana, né, legal. Mas nós temos necessidade realmente disso, nós temos dinheiro para gastar nessas questões aí, né? Então eu acho que tem que estabelecer algumas prioridades. Agora, há pouco tempo atrás, ali foi destruída uma pista que custou 16 milhões, a pista de bicicleta, como é que chama? Velódromo, entendeu? Que custou 16 milhões porque não se adaptava às regras do Comitê Olímpico Internacional, e vai se gastar 70 milhões para construir outro. O país não é tão rico para isso, pelo amor. Alguém tem que chegar um momento e dizer, deu, acabou, entendeu? Não é possível que não vão se dar conta desse tipo de coisa, né? Que quem está no poder e que tem melhores condições econômicas, não tá, eu não estou nem aí se o posto de saúde funciona ou não funciona. Não é problema meu, entendeu? Porque eu não ocupo o posto de saúde. Não quero saber se lá no posto de saúde tem medicamento ou não tem medicamento para aquela comunidade lá. Isso não é problema meu. Eu tenho condições de pagar um bom médico, eu tenho condições de comprar medicação, então o resto que... Então quem está no poder, na verdade, e quem determina tudo, não vive aquela realidade. Então eu vivo a minha realidade, não tenho vergonha, não me sinto culpado de ter as condições que eu tenho, entendeu? Só que isso não pode fazer com que eu esqueça que existem pessoas com necessidades, né, que eu não tenho e que têm que ser atendidas. Então, como eu não uso transporte coletivo, não estou nem aí. Então o poder público tem essa visão. Sem contar, naturalmente, as relações espúrias, né, que nascem desse sistema de financiamento de campanhas eleitorais e tal. Nós tivemos um escândalo do Caixa 2 aqui em Santa Maria, também não sei te dizer em que pé está isso aí e tal, e que era a história das empresas. As empresas financiaram campanhas políticas de praticamente todo mundo. E daí como é que fica? Tu não está proibido de fazer isso, certo? Mas que relação que se estabelece? Mas as empresas permissionárias, me parece que a lei veda, né? Mas por fora não veda, entendeu? Sim, mas... Na prática acaba acontecendo igual. Daí tu acaba criando assim um círculo vicioso. Um círculo vicioso. Como é que eu faço? Hoje, por exemplo, como é que se eu for me candidatar a vereador, quantos milhões eu vou precisar para me eleger? Quantos milhões eu preciso para me eleger? E eu tenho esses milhões? Eu não tenho esses milhões, então alguém vai ter que pagar isso aí. E aquele que paga, como dizem os americanos, não existe almoço grátis, né? Não existe almoço grátis. Eu te dou hoje, amanhã eu vou te cobrar. Em algum momento eu vou cobrar essa conta. Mais ou menos como a máfia. Tu não pode pedir dinheiro emprestado para a máfia, porque mais cedo mais tarde ela te cobra. Agora, entrando só para... Me perdoem se eu estou fazendo uma interpretação, mas infelizmente isso acontece, né? E aí tu não tem como dizer não, porque afinal de contas tu está de rabo preso. A gente vai... espalhando, né, espraiando a nossa conversa aqui, mas é bastante interessante o senhor falar nessa questão das relações políticas espúrias, mas ainda me parece importante destacar essa questão do processo de fiscalização, da questão do Ministério Público e da questão do Judiciário. O senhor citou o exemplo aí, eu me lembro, né,
O Ivan que está ali filmando não é de Santa Maria e é bastante jovem ainda. Mas no início da década de 90 estourou essa história do Caixa 2. Né? O senhor encaminhou essa ação civil pública na questão da licitação, enfim. Esse processo é muito moroso, o que acaba levando à impunidade. Até porque eles normalmente são processos volumosos também, né? O grande problema da improbidade... E se criou todo um sistema assim, uma vez um então colega, né, promotor de justiça, eu disse, mas isso não funciona. Daí ele disse assim, olha, quando uma coisa é feita para não funcionar, quando ela não funciona, aí que está funcionando, ou seja, é feito para não funcionar. Né? Então, devagarinho, foram descobrindo muitas falhas, digamos assim, muitos furos na lei da improbidade, né? E passou-se a... praticamente não funciona a lei da improbidade. Né? Se há uma condenação, ela não executa, ou seja, não tem possibilidade. Né? Hoje as pessoas reclamam lá porque os políticos condenados pelo mensalão pediram dinheiro na internet e tal, de outros dizem, ainda bem que deram dinheiro e eles vão pagar lá e tal. Porque 99% das vezes as sentenças não são cumpridas. Não são cumpridas porque o cara é condenado a devolver 10 milhões e ele não tem esses 10 milhões porque esse dinheiro que ele arrecadou, esses 10 milhões que ele já deu um jeito de fazer desaparecer e tal. Então, na verdade, a coisa mais fácil que tem é conseguir uma condenação por improbidade. A coisa mais difícil do mundo é cumprir a sentença. Então, pouco importa se a gente acredita que essas condenações do mensalão foram justas ou injustas, mas é a primeira vez na história do Brasil que uma sentença desse quilate foi cumprida. Isso é um troço fantástico. Quanto tempo vão ficar presos, eu não sei. Se for mal condenado ou bem condenado é outra questão, mas pela primeira vez a classe política está, por isso que estão tão assustados, porque aqui em Santa Maria inúmeros prefeitos foram condenados por lei de improbidade e nunca ninguém cumpriu nada. Ou seja, o sistema não é tão ruim para condenar, o problema é a execução disso aí. Então desmoralizou totalmente a lei da improbidade, desmoralizou a lei da improbidade, né? Tu desviou 10 milhões de reais, chega no final, tu é condenado a devolver, então só resta, de repente, o processo crime, né? Aí tu tem três artigos na lei da improbidade que vai dizer quais são as infrações de caráter, o delito civil, né? Um é a improbidade que causa prejuízo ao erário, outra é a improbidade que implica enriquecimento ilícito do agente, né? E a terceira forma é a improbidade que atenta contra os princípios da administração. Tá? Bueno, o que acontece? A improbidade, apenas uma dessas formas de improbidade, assim, por dolo ou culpa. Ou seja, é punível tanto se ele queria o resultado ou se ele agiu de forma equivocada lá, imprudente, imperito, negligente, de forma... Então ele vai ser punido de qualquer forma. Ele vai ser... se ele queria ou não queria, não interessa, vai ser condenado igual, certo? As outras duas formas não, só pode ser punido a título de dolo. Ou seja, tu tem que demonstrar não só que ele descumpriu, que ele deixou de fazer a licitação. Esse é o problema. Então não fazer a licitação é atentar contra o princípio da legalidade. Bueno, vai dizer, tá bem, ele atentou contra o princípio da legalidade, ele a princípio teria praticado um ato de improbidade administrativa, só que ele vai dizer que não fez isso, que ele fez isso não por dolo, mas por culpa, porque alguém diz para ele que não havia necessidade de fazer, ele não quis porque ele queria prejudicar e tal, e tu acaba sendo absolvido. Então, cada vez mais é difícil a condenação, exatamente porque os processos são muito volumosos, muito complexos, muito complexos. E a solução está onde? Está no legislativo, na mudança de legislação? Teria que mudar a legislação, acredito que tem que mudar a legislação. Colocar lá, porque senão não fica história. Imagina assim, uma improbidade no qual há enriquecimento do agente. O cara fica rico, entendeu? Aí tu tem que comprovar que ele agiu com dolo, ele não agiu com culpa. O fato é que o dinheiro entrou na conta dele, entendeu? O fato é que ele ficou rico, entendeu? Porque qual seria a improbidade que implica em enriquecimento ilícito? Eu sou promotor de justiça e eu, para não denunciar uma pessoa, eu peço 10 mil reais para ela. Certo? Isso é improbidade, mas não houve um prejuízo ao erário, porque afinal de contas o erário não saiu nada dos cofres públicos. Só entrou no meu bolso, mas não saiu dos cofres públicos. Aí tem que comprovar que o cara agiu com dolo, mas mais dolo que isso aí, entendeu?
Né? Não é punível a título de culpa, só a título de dolo. Uma coisa maluca, simplesmente maluca. E aí cada vez mais me convence que o promotor esse tem razão. Foi uma lei que foi feita para não funcionar. Então, quando não funciona, é aí que ela está funcionando. E aí ela está cumprindo a função de não funcionar. Né? E o próprio Poder Judiciário não tem estrutura, muitas vezes não tem interesse nesse tipo de processo, são processos que normalmente dão muita repercussão. Né? Não vou dizer que o Poder Judiciário tem medo, mas não tem dúvida que é muito mais difícil condenar o prefeito da cidade, ou o governador do estado, ou o presidente da república, do que condenar o Zé Mané lá da vila, entendeu? Porque as repercussões são maiores, entendeu? Então se acha 1000 desculpas para que as coisas não andem. O processo de improbidade administrativa é muito complexo em função disso aí. As coisas não andam. Aí eles me disseram, o fulano pegou o dinheiro aqui, um determinado agente público aí, né? Esse dinheiro aí que ele desviou, e ele comprou uma fazenda no Uruguai. Sim, mas no Uruguai aonde? Aonde? No Uruguai. Agora vou fazer o quê? Vou pegar o meu carro, com o meu combustível, tá? E vou ficar 30 dias rodando no Uruguai procurando a fazenda que o cara comprou com o dinheiro que ele roubou. Por quê? Tá, mas aonde? Bom, pelo menos tu vai dizer, no município tal, na cidade tal, tu reduz um pouco. O Estado vai me deixar, vai me pagar diário para me ficar 60 dias no Uruguai procurando a fazenda do cara? Não vai. E aí acaba ficando por isso mesmo, cara. Está condenado. Está condenado. Quando um determinado prefeito chega a instaurar num dia 14 inquéritos, ele foi condenado em todos. Pergunta o que ele pagou, o que ele devolveu. Nem um centavo. Nem um centavo. Então, a partir aí que entra essa questão da fiscalização. Ou seja, uma fiscalização prévia, não ficar correndo atrás. O próprio Tribunal de Contas do Estado, com todo respeito ao Tribunal de Contas, faz o trabalho. O Ministério Público faz isso aí também. Ele não faz uma fiscalização prévia. Ele não faz uma fiscalização no sentido de evitar que o delito ocorra. Não, aconteceu o delito, ele vai punir. O sistema todo está montado para punição e não para evitar que acaba não resolvendo. Que acaba não resolvendo. Aparentemente, o processo em si já é uma punição em si, né? Tudo bem, o processo em si é uma punição. Mas chega um ponto que não dá mais bola por isso aí. Ser processado chegou um ponto... Não viu não, um deputado que disse que essa história de improbidade é uma bobagem, processo de improbidade, que é que nem sarna, foi o que ele disse, foi uma coisa assim, né? É que nem pulga, ou tu já teve pulga, ou tu tem pulga, ou tu vai ter pulga. Tipo assim, ou tu já foi processado, ou tu vai ser processado, ou tu está sendo processado. Ou seja, não é importante, isso aí não é relevante, entendeu? Então, no início, ficava apavorado, o cara está sendo processado. Bueno, tudo bem, ser processado é chato, entendeu? A questão não é ser chato, é efetivo isso. Então, acaba se fazendo assim, ó, porque o trabalho do Tribunal de Contas é assim, ó, eles vêm agora em 2014 para fazer uma inspeção sobre os atos praticados em 2013, ou seja, sobre situações já acontecidas. Claro que a punição ela tem uma função também de chamar a atenção, dizer, tu não pode fazer isso aí, mas a mesma coisa que achar que prender as pessoas no presídio vai resolver o problema da criminalidade. Não vai, tu tem que tentar reduzir a criminalidade. Tu atua só nos efeitos e não nas causas. Por que está acontecendo isso aí? Então, os prefeitos estão mal orientados, os oriente os prefeitos, mas fiscalização efetiva, né? Não depois. Depois que aconteceu, em geral, não serve para coisa nenhuma, entendeu? E o transporte coletivo é a mesma coisa, não é diferente isso aí. Os problemas vão acontecendo, vão se eternizando. Chegou um ponto que as pessoas cansam de reclamar, entendeu? Ou elas param, ou então elas vão lá e botam fogo no ônibus, entendeu? Isso, ninguém está dizendo que deve ser feito isso, mas eu digo assim, chega um momento que a coisa estoura, né? Então, para mim, não estou nem aí, estou preocupado com o transporte coletivo, porque não ando de ônibus. Só acontece que tem uma parcela absolutamente significativa da cidade. Porque no momento que eu tenho um empregado doméstico, eu tenho que pagar passagem de ônibus, quanto mais cara a passagem de ônibus, mais caro sai para mim também. Então, se eu não estou preocupado com ela, eu pelo menos me preocupo comigo mesmo. Então, esse custo é um custo social, sem dúvida nenhuma. Ok, então, conversamos aqui no De Docente com o promotor aposentado João Marcos Sadé de Castro. A nossa pauta era a questão do transporte coletivo, da questão do reajuste, da questão da licitação, mas acabamos aqui ampliando, né, e conversando um bate-papo bastante agradável sobre outras questões aí referentes à falta de fiscalização do poder público, né, enfim, a uma série de assuntos. Agradecemos então a essa oportunidade de entrevistar o promotor aposentado João Marcos Sadé de Castro. Muito obrigado. Muito obrigado pela oportunidade também.